O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos que, entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Rafael, queridos seminaristas do Verbo Encarnado, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja, entrando no 5º domingo da Quaresma, ela já, até no visual das imagens cobertas pelos panos roxos, já indica que nós estamos entrando propriamente dentro do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Havia uma promessa no Antigo Testamento, que Deus faria com o povo, com a humanidade, uma nova aliança. É o que diz o profeta Jeremias. Veja, se o Antigo Testamento tivesse validade perpétua, não haveria necessidade de uma nova aliança. De que se tudo estivesse certo, bom, correto, está tudo bem, as pessoas entenderam que todos aqueles sinais, símbolos do Antigo Testamento era tudo propedêutico, era tudo uma preparação, era uma pedagogia da parte de Deus para preparar o povo para coisas mais elevadas. Se isso tivesse ficado claro, o trabalho de Deus na pessoa de Jesus teria sido muito mais fácil. Mas há 3 domingos atrás nós vimos que não. Porque nosso Senhor chega no templo de Jerusalém para essa festa da missa de hoje, do evangelho de hoje, e ele encontra uma esculhambação. O que ele encontra é um templo, uma religião que se transformou em comércio. Uma religião que se transformou em algo que, ao invés de agradar a Deus, desagradava a Deus.
Inclusive porque excluía as pessoas. Porque quem não tivesse dinheiro para pagar o sacrifício, não podia pagar, não podia adorar a Deus. E a forma mais profunda de adoração era o sacrifício. Então os sacerdotes se colocavam como pedágio entre Deus e o povo. Qualquer semelhança com o que acontece por aí hoje não é mera coincidência. Se tem uma coisa que dá dinheiro, é religião. Pense num negócio que dá dinheiro. E pense como o povo gosta de ser enganado. Como o povo gosta de gente que joga para palhaçada, sabe, para o espetáculo. Como o povo, com o perdão da palavra, é sem vergonha. Gosta da coisa. Agora, claro que aí paga também o desesperado. Paga aquela pessoa que precisa, né? Que não está atrás de palhaçada, não está atrás de brincadeira. Quer Deus, quer uma resposta, quer uma solução, quer ser tocado pela graça de Deus. E essas pessoas enganadas, ludibriadas por uma falsa religiosidade, sofrem na mão dos seus dirigentes. É nisso que tinha se transformado a lei de Deus, o Antigo Testamento. Quando então Jesus sobe para essa festa, e vocês sabem esse rolo que vai dar, acontece algo muito interessante. Agora nós entramos na paixão de Cristo. As pessoas que tinham ido para a festa da Páscoa, as pessoas que tinham ido para a festa principal para adorar a Deus, elas estão se desviando do templo. Elas não estão mais indo direto ao templo. Muitas pessoas, ao invés de se dirigirem ao templo, estão parando em Jesus. Estão ficando em Cristo. Olha que coisa, veja o que vai gerar a morte de Cristo. Jesus vai tirar o poder dessa gente. Jesus vai mexer no bolso dessa gente. Vocês não pensem que eles estão preocupados tanto com blasfêmia, que Jesus é heterodoxo, que a doutrina de Jesus de algum modo... Não, isso também. Mas em primeiríssimo lugar é que está atrapalhando os negócios. Está atrapalhando o uso que eles faziam do povo, da inocência do povo, do desespero do povo. E agora veja o que é o grande sinal do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra de Deus dizia que a nova aliança estaria sendo feita quando as nações começassem a adorar o Senhor. Os povos. Diz o texto, começa assim o Evangelho. Um grupo de gregos subiu para Jerusalém para adorar a Deus. Então, um grupo de pagãos, de estrangeiros, prosélitos, simpatizantes, não sabemos. Grego aqui é um termo técnico para falar qualquer pessoa que não era judeu. Essa é a palavra que se usava. Os gregos, os forasteiros, os estrangeiros. Compreende? Subiram para adorar a Deus onde? No templo. E a Bíblia diz, o Antigo Testamento diz, que quando os povos das nações começassem a buscar, a adorar a Deus, seria o sinal de que a nova aliança seria estabelecida. Começaria o tempo do Novo Testamento, o tempo do fim, o fim dos tempos. O que nós vemos na leitura do Evangelho? Eles foram para adorar a Deus no templo quando eles ouviram a pregação de Jesus. Quando eles ouviram o que Jesus estava ensinando. E o coração desses homens foi tocado pela palavra de Deus. Não faz mais sentido querer ir para o templo. Eles se desviam da religião, eles saem fora da religiosidade para encontrar Deus. Na pessoa de Jesus. Você não viu? Quando Jesus disse, vocês derrubam esse templo e em 3 dias o Deus de Israel o levantará de novo? E eles estavam achando que Jesus estava falando do templo de pedra. Quando Jesus estava falando do quê? Do templo do seu corpo. Ele é o templo. Ele é a manifestação de Deus. Aí, já tinham ouvido,
já tinham visto Jesus, eles queriam agora uma intimidade com Cristo. Então eles procuram Filipe. A Bíblia diz, o Evangelho diz que Filipe, apóstolo de Jesus, era da Galileia, era de Betsaida na Galileia. Ou seja, o mais estrangeiro no grupo dos 12 apóstolos era Filipe. O mais forasteiro, o de mais longe. Então eles se sentiram próximos. Falaram, vamos falar com ele? Ele também é de longe, entendeu? Ele é tipo assim do Pará, de Roraima, do Acre. Quem é do Acre? Então, longe, não é? Vamos falar com ele, que ele vai entender a nossa necessidade de estrangeiro de conhecer, de ter intimidade com Jesus. É isso que significa quando eles dizem a Filipe, queremos ver Jesus. Não é ver de visão. Ver eles estavam vendo. Estavam ouvindo. Eles queriam ver no sentido bíblico. Eles queriam estar com Jesus. O que eles ouviram, o que eles sentiram, tinha mudado a vida deles. Eles queriam mais daquilo. Quando você vem à missa, para ver Jesus, para experimentar Jesus, é impossível não voltar de novo, e de novo, e de novo, e querer mais, e experimentar Cristo na sua vida. Por isso que, veja, desculpe, mas eu não acredito quando uma pessoa diz que eu tenho Deus, eu tenho Jesus, e não tem fome da palavra, e não tem fome da Eucaristia, e não tem fome da misericórdia, não tem fome dos sacramentos, não tem fome de missa, que é a experiência com Jesus, é o ver Jesus. Eu converso com a pessoa e a pessoa diz assim, não, eu falo diretamente com Deus no meu dia a dia. Mas você não para rezar, para pegar a Escritura, fazer uma léxio divina, beber da palavra de Deus. Não, Deus sabe como é que eu falo com Ele. Mas escuta, mas nem uma paradinha. Você não tem fome de estar com Deus. Você não tem fome de ver Jesus, de sentir Jesus, de experimentar a presença de Jesus, porque eu tenho. E todo católico, todos nós aqui temos fome de ver Jesus. Então eles foram pedir a mediação. E a igreja é a grande, os apóstolos, nós padres, deveríamos ser isso. Às vezes não, só pela misericórdia. Entendeu? Só pela misericórdia. Alguns de nós padres e alguns de vocês católicos, só pela misericórdia de Deus. Se um pagão, se um grego for procurar certos católicos para pedir para eles, olha, queremos ver Jesus, lascou. Vai ver tudo, menos Jesus. Vai ver casa, vai ver carro, vai ver o quê? Os filhos, vai ver a profissão, mas a pessoa não tem fome disso não. Me desculpe, os coach da vida, me desculpe. As pessoas não querem prosperidade e sucesso. O que a pessoa de verdade tem fome é de Deus. O que está errado na vida das pessoas, o que não está se encaixando na vida das pessoas que estão aí pagando 20 mil reais para fazer uma semana de coaching com fulano de tal, que eu não vou dizer o nome, para não ser preso. O que essa pessoa precisa para a carreira dela deslanchar, para a vida profissional dela ir para frente, para que a família dela dê certo, ela precisa de Jesus. Queremos ver Jesus. E aí Filipe disse, bom, agora veja o que um cristão, um católico, uma pessoa que experimentou na vida dele a Jesus, o que ela faz? Ela faz a mediação. Amém? Nós precisamos ser pontes para as pessoas e não obstáculo. Obstáculo as pessoas já têm. Já havia ali o templo, com os seus sacrifícios, com os seus sacerdotes gananciosos. Já havia essa religião que fazia mal para as pessoas, que adoecia as pessoas, que enlouquecia as pessoas. Eu já disse isso aqui. Que uma amiga minha que trabalha no setor de psiquiatria em Carapicuíba, no Hospital Geral, disse, padre, o setor de psiquiatria, 90% é gente que é religiosa, é gente que endoidou com o negócio de religião. As paranoias, as neuroses, é tudo de efeito, tudo consequência de um desajuste na religião. A pessoa vai buscar
na religião, um equilíbrio para a vida, encontra um maluco pela frente, que ao invés de apresentá-la para Jesus, se transforma num muro. Ela se transforma num fim. Ela é a referência. Isso é uma tragédia. Queridos catequistas da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, queridos membros da pastoral do batismo que preparam o pessoal que vem para batizar os filhos, a maioria dessa gente que vem para batizar filho é tudo gente afastada da igreja, é gente que não conhece a palavra, é gente que não conhece o evangelho. Queridos irmãos e irmãs que preparam os noivos para o casamento, a maioria não tem nenhuma consciência do que seja o sacramento do matrimônio. E elas não sabem, elas ainda não sabem, mas elas precisam ver Jesus. É isso que deveria acontecer. E não esses cursos chatos, essas apurrinhações, sabe? Que você vai para a igreja para experimentar a presença de Deus e aí tem um pedágio com um monte de burocracia chatérrima para te atrapalhar a tua experiência com Deus. O que Felipe faz? Conversa com André, que era outro também meio estrangeiro, meio de fora, até o nome dele, Andréas, é um nome grego. Ele diz, vamos conversar com Jesus e vamos ver o que o Senhor Jesus ajeita aí para os meninos da Grécia falarem com ele. Quando eles chegam e dizem para Jesus, olha, tem uns estrangeiros, eles estão assustados, porque Jesus já tinha feito milagres com estrangeiro, lembra? Jesus tinha curado a mulher sírio-fenícia, Jesus tinha recuperado a saúde daquele servo do centurião romano, então não é que já tinha tido contato, mas assim um grupo, uma multidão que tinha ido em excursão para Jerusalém, entendeu? Uma romaria inteira querendo ver Jesus. Essa é a primeira vez. Quando a notícia chega, tem um grupo grande aí fora. E eles querem conversar com o Senhor. Eles querem conhecer o Senhor. Eles querem que o Senhor tenha para eles um tempo. Jesus diz, chegou a hora. Chegou a hora. Meu fim está decretado. A minha morte está assinada. A palavra de Deus, a salvação de Deus, chegou para todas as nações da terra. Para o mais estrangeiro, para a pessoa mais distante, chegou a salvação de Deus. O Filho do Homem será glorificado. Vocês perceberam como o tom muda agora aqui? Jesus diz assim, minha alma está profundamente angustiada. Ele entra numa crise nessa hora. Porque sabe quando cai a ficha? Ele é Deus, claro. Ele é verdadeiramente um homem. Então eles têm esses sentimentos todos passionais que nós temos, num equilíbrio profundo, mas tem. E nessa hora diz, a alma do Senhor, a minha alma está em profunda angústia. O que mudou? Que chave é essa que virou? Chegou a hora da morte. Chegou a hora da cruz, para que todos recebam o Evangelho. Vocês querem experimentar Jesus? Vocês querem que Jesus entre na vida de vocês? Só tem um jeito, que Ele morra por você, para mostrar para você o quanto Ele te ama. Eles querem me ver? Pois eles me verão na cruz. E assim eles vão entender o tamanho do amor que eu tenho por eles. Eu não sei se vocês não se comovem com isso, mas a mim, claro que eu vou ficar aqui firme, mas a mim dá vontade de chorar toda vez que eu falo isso. Só tem um jeito deles entenderem. Só tem um jeito de você que está sentado aí me ouvindo, você que está aí de pé na praça, você que está afastado da igreja, só existe um jeito de você entender o quanto o Senhor Jesus te ama. É que Ele morra por você na cruz do Calvário. E Ele está pronto e decidido a isso. E Ele disse, a minha alma se enche de angústia. Mas o que vou dizer? Senhor, afasta de mim essa hora. Afasta de mim esse cálice. Porque humanamente é essa a vontade. Humanamente falando, quem é que quer cruz? Quem é que quer dor e sofrimento? Um homem que só viveu para o bem.
Sendo Deus, se rebaixou a ser um homem, o mais pobre de todos, o mais humilde de todos, que passou fazendo somente o bem, terminar como um bandido, como um marginal, cuspido, escarrado. Ele sabe o que vem pela frente. Nas unhas, nas mãos dessa gente perversa do templo, dessa gente perversa que tinha pervertido a religião. Porque pense no ódio, é quando você tira dinheiro do bolso de um ladrão, quando você arranca, entende? O lucro daquele que está fazendo mal, quando você desmascara o bandido. Foi o que Jesus fez. Então o ódio dessa gente é tão violento que eles vão partir para estraçalhar Jesus. Mas só tem um jeito dele mostrar que ele te ama. Não adianta você olhar para ele, não adianta você ouvir a minha pregação falando dele, se você não experimentar dentro do seu coração: ele me ama, ele me amou, ele se entregou por mim. E aí a angústia que toma conta do coração de Jesus é respondida do céu. É a terceira vez que se ouve a voz do Pai. Se ouve a voz do Pai quando Jesus é batizado, se ouve a voz do Pai na transfiguração, e pela terceira e última vez se ouve a voz do Pai nesta cena. É por isso que é a derradeira. Agora é a hora da paixão e a morte de Cristo. O Pai diz, Jesus precisa de um conforto. Jesus precisa, sabe, receber da parte do Pai a consolação necessária para que se consuma o que precisa ser feito. E aí o Pai diz: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A cruz é a glória. A cruz é a prova desse amor. E a ressurreição é a palavra final do Pai. A história não termina ali. Ali é a história do amor, que eternamente te ama. Mas para que você viva e tenha aquela vida eterna, a vida que não foi tirada de Jesus, eternamente não, ela é sua. A Páscoa é sua. Nós vamos celebrar semana que vem uma Semana Santa inteira, passando por cada cena da dor, do sofrimento, da paixão, da morte, para entender que tudo isso foi por você. Você pode dizer para mim assim, aqui eu termino: ah, mas o diabo, mas os pecados, mas as tentações. Jesus vai dizer: o julgamento desse mundo já está feito. Se você ainda continua se iludindo com o pecado, se você ainda quer se enganar com a mentira, meu irmão, aí Deus não tem. Como é que Deus vai agir numa vida dessa? O julgamento desse mundo já está feito. E o mundo foi condenado para que você fosse salvo. Compreende? E é São João que diz, né? O príncipe desse mundo, Satanás, derrotado, para que o mundo fosse salvo. Então dois mundos, né? O mundo do pecado, o mundo das trevas, o mundo do diabo, e o mundo que Deus veio resgatar, do qual você faz parte. Você é essa ovelha que Jesus veio colocar nos ombros. O chefe deste mundo, o diabo, vai ser expulso. Quando Jesus morre na cruz, o diabo está derrotado. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Clame o nome de Jesus. Em todas as circunstâncias e tribulações, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Mas o diabo, mas o meu pecado não tem poder sobre a minha vida, porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu apresento a cruz de Cristo e o demônio foge. Da minha vida, da minha família, das minhas coisas, dos meus negócios, de tudo. Onde a cruz de Cristo entra, Satanás é derrotado. E por fim, será aniquilado no juízo final. Expulso para sempre. Ele sabe disso. Ele sabe que ele perdeu. Ele sabe que ele é um derrotado. É por isso que ele insiste em querer te arrastar. É por isso que ele insiste em querer te enganar. Porque para ele já está perdido, mas para você não. Amém?
não está, e nem para o teu filho, e nem para a tua filha, e nem para o teu marido, e nem para os teus amigos, e nem para as pessoas que você ama. A nenhuma dessas pessoas foi dada a sentença de condenação. A nenhuma dessas pessoas foi dada a sentença de condenação, mas sentença de salvação. Isso é muito forte. E aí eu tomo posse dessa palavra. E aí diz Jesus, se você aceita, se você diz sim, é para minha vida isso, Senhor. Eu aceito essa palavra. Eu atraio, a mesma palavra de domingo passado. Eu atraio todos a mim. Atraio. E aqui ó, um abraço da cruz. Mãos abertas. Eu quero ver o diabo, eu quero ver o pecado ter poder sobre a sua vida. Ah, mas eu caí. Levante-se. Para isso tem perdão, para isso tem confissão. Compreende? Ah, mas eu tenho isso aqui, essa dificuldade. Não, venha conversar comigo, com o Padre Ubirajara. Converse, vamos conversar. Eu duvido que não tenha uma saída. Agora pronto. O Deus que morreu por você na cruz do Calvário não tem uma saída para você. Mas é muita coisa. Mas como o diabo está te enganando, né, cara? Como o diabo tem mentido para você, dizendo para você que ele salvou o mundo inteiro menos você. Só para você que não tem uma saída, só para você que não tem uma história de salvação. Tem sim. Abrace essa história. Abrace esse amor. Abrace esse homem, Deus, que na cruz te amou até o fim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja